Bom, vamos lá, pessoal. Continuação da nossa aula de cálculo 1. Aula passada eu demonstrei uma primeira regra de derivação e as derivadas, num contexto mais generalizado, eu mostrei para vocês que funcionam usando a ideia de limites, ou seja, eu associando a uma taxa, né, ΔY por ΔX. Basicamente, quem que vai ser minha derivada? Vai ser quando eu conseguir fazer essa minha taxa se aproximar de um valor cada vez que a minha variação em x estiver cada vez mais próxima de zero. Essa é a conhecida derivada de uma função, de um contexto mais generalizado. E aí, as regras de derivação, todas elas são construídas em cima desse tipo de raciocínio. E na aula passada, no finalzinho, eu mostrei, em cima de um exemplo, a primeira regra de derivação. E a primeira regra de derivação que normalmente a gente tem contato logo na graduação é a regra de derivação de monômios, onde para quaisquer que sejam n e x pertencente aos reais, dada uma f de x igual a x elevado a n, isso me implica que a derivada em qualquer região da minha reta real, né, nessa estrutura aqui, vai ser do tipo n que multiplica x elevado a n menos 1. E aí eu fiz para o caso n igual a 3 e mostrei para vocês que é válido. E aí eu sugiro que vocês façam com outros valores de n, por exemplo, n igual a 4, n igual a 2, para vocês verificarem que essa regra também funciona. E aí quem tiver ânimo, né, e curiosidade também pode fazer para o caso generalizado, que também funciona. Mas como a gente já está em época de prova, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, com esse tipo de demonstração, até porque também no YouTube vocês encontram esse tipo de demonstração. Aqui, vamos então para a segunda regra. O que seria essa segunda regra de derivação? A de funções trigonométricas. E aí eu vou para esse caso de regra de derivação de funções trigonométricas, vou até colocar a ideia aqui, entre aspas, as trigonométricas clássicas. Porque quem seriam essas regras, né? Quem seriam essas funções trigonométricas clássicas? As que a gente conhece por seno e cosseno. E aí, no agora que eu vou fazer para a função seno, porque no princípio, né, agora nesse início nosso, a gente não tem a estrutura ainda da derivação da função seno. A gente está construindo com base nessa regra generalizada, que eu provei na aula passada para vocês que funciona. E a gente embaseia-se nisso. Só que vocês também viram da aula passada que esse processo aqui, ele também embute o limite com a minha variação em x indo para zero, da minha f de x mais ΔX menos menos a estrutura da minha própria f, e tudo isso dividido por ΔX. Ou seja, é algo que combina isso daqui para a construção das minhas regras de derivação. Então, se eu quero descobrir qual que é a regra de derivação da função seno, o que eu tenho que fazer? Primeiro, adotar uma f de x igual a seno de x. E aí, como eu quero construir a derivada, então isso aqui me implica que a f' de x, né, então eu já estou caminhando para essa estrutura aqui, por definição vai ter que ser quem? Vai ter que ser o limite da minha f de x mais ΔX, ou seja, no lugar do x colocar essa soma. Então, limite do seno de x mais ΔX menos a minha f de x. Quem que é a minha f de x? Aqui, ó.
Para quem ainda não pegou a ideia aqui, ó, é só vocês virem aqui nessa estrutura que a gente montou, f de x igual a seno de x, e no lugar do x, a gente coloca x mais ΔX. Aí quem que é a estrutura da minha função? Não é seno? Então, seno. No lugar do x eu coloco x mais ΔX. Tá? Beleza. E agora o que eu faço para complementar? Isso aqui dividido por ΔX, e esse limite tem que estar com o meu ΔX indo para zero. Isso aqui, pessoas, é seno da soma de arcos, né? Isso aqui é um ângulo, isso aqui é outro ângulo, eles estão se somando. E é função seno. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode abrir isso em alguma expressão trigonométrica que vai ficar com essa carinha. F' de x igual. Enquanto eu não resolver o limite, pessoal, tem que continuar repetindo isso aqui. Então, limite de ΔX indo para zero. Agora, isso aqui, por ser função seno e eu tenho uma soma, como é que fica isso? Fica seno de x, que multiplica cosseno de ΔX, que é mais, e é função seno, então, mais. E aí, se eu comecei com seno de x e o meu cosseno ficou com ΔX, agora eu começo com seno de ΔX e multiplico pelo cosseno de x. Tudo isso menos a minha f de x, no caso, seno de x. Esqueci de substituir aqui, mas esse cara aqui é a minha função seno de x. Tudo isso aqui dividido por ΔX. Agora, reparem o seguinte, pessoal, que essa fração gigante aqui tem o mesmo denominador em comum, e eu tenho várias operações de soma entre elas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou reagrupar isso aqui, trocar de posição, e depois separar em soma de duas frações. E aí eu fico como? Fico que a minha f' de x vai ter que ser limite de ΔX indo para zero. Aí eu vou pegar esse termo aqui e colocar ele para cá, que tem seno de x também acompanhando. Esse aqui está sozinho, vou trazer ele para cá, e esse aqui eu vou deixar isolado. Então, vou ficar com seno de x vezes cosseno de ΔX menos seno de x. Tudo isso aqui vai fazer parte de uma única fração, com denominador em ΔX. E esse cara que eu havia deixado por último, vou deixar ele separado. Só que aqui eu tinha um limite. Limite da soma é a soma dos limites. Então, mais limite com ΔX indo para zero de seno de ΔX, aqui cosseno de x, tudo isso aqui sobre ΔX. Só para vocês acompanharem mais um pouco o cálculo aqui. E agora, o que está faltando? Falta ainda eu colocar esse seno de x aqui em evidência, porque a referência do meu ΔX aqui nessa primeira parcela, nessa primeira fração, é em termos de ΔX, e seno de x aqui não tem. Então, ele está constante em relação a esse cara. Então, eu vou colocar ele em evidência. E já usar aquele fato, né, que o limite do produto é o produto dos limites. Então, eu vou ficar com f' de x igual seno de x, que multiplica limite com ΔX indo para zero, do que sobrou, no caso, cosseno de ΔX menos 1, tudo isso aqui sobre ΔX. Mas, aí agora, mesma coisa, nessa parcela de cá, quem que está constante? Cosseno de x, porque ele não tem ΔX, então ele pode ser colocado para fora. Então, vou colocar aqui, ó, cosseno de x vezes limite com ΔX indo para zero de seno de ΔX
sobre ΔX. E agora, com essas duas parcelinhas da forma como elas estão estruturadas, pessoal, agora vocês percebem por que é importante a gente ter o conhecimento dos limites fundamentais. Esse aqui é um deles e que eu demonstrei na aula passada, por quanto que esse equivale. E em particular, como o argumento da função seno e o denominador aqui são iguais, então quando esse limite fica com essa minha variável indo para zero, essa expressão toda aqui tende para 1. Então, isso aqui tudo fica valendo 1. E essa aqui é uma variação do que eu passei na aula para vocês. Que teve até alguns alunos que quiseram tentar fazer em forma de exercício na demonstração. O fato é o seguinte, que se eu colocar um menos em evidência aqui, fica igualzinho ao que eu trouxe na aula passada, menos 1 em evidência. Ou então, simplesmente eu multiplico por menos 1 aqui, toda essa estrutura. Então, colocando esse menos 1 em evidência, como é que fica, né? Vou ficar aqui a derivada da minha função que eu estou procurando, né? A derivada da função seno vai ser menos seno de x vezes o limite de ΔX tendendo a zero. E aí, quando eu multiplico por menos 1 aqui, eu posso trocar de lugar o 1 com o cosseno. Aí eu fico com esse detalhe aqui. Cosseno de ΔX aqui. Tudo isso aqui sobre ΔX. Aqui que valia 1 vezes cosseno. Então, cosseno de x. Tá joia? E isso aqui eu falei para vocês que ele vale zero, esse limite. Eu posso até mostrar depois. O fato é que isso aqui é uma multiplicação, e esse limite acabou de ir para zero. Então, 0 vezes menos seno, 0. Então, portanto, a minha função era quem? Seno de x. Derivei. Então, eu estou encontrando que a derivada da função seno, ou seja, a minha função seno de x, quando ela for derivada, isso aqui está resultando em quem? Cosseno de x. Então, a gente acabou de descobrir mais uma regra de derivação. Ou seja, todas as vezes que eu quiser derivar a função seno, a minha resposta dá cosseno. E aí a gente poderia pensar, então se eu pegar a função cosseno e derivar, vai dar a função seno. Errado. Dá menos seno. Por quê? Porque quando eu efetuar todo esse processo aqui, a minha resposta na derivada do cosseno vai aparecer um negativo acompanhando o seno aqui. Mas vocês podem fazer pro caso do cosseno, vai dar uma ideia bem análoga, né, em termos de estrutura, usando os limites fundamentais e tudo mais. Vamos para o que interessa. Bom, então, como a gente acabou de ver anteriormente, a segunda regra de derivação, caso a minha função seja do tipo seno de x, é f' de x igual a cosseno de x. E aí, mas qual que é então a do cosseno, né? A do cosseno seria raciocínio análogo ao que a gente acabou de fazer. Só que, só pelo fato de estar trocando, né, isso já nos acarreta algumas mudanças. Vamos ver que mudanças são essas. Primeiro, para a gente achar essa terceira regra aqui, né, que é para quando uma certa g de x, porque agora, né, estou usando muito f de x, então vamos trocar aqui. Imagine que eu tenho uma g de x, isso aqui seja igual a cosseno de x. E eu quero encontrar a derivada da g de x. Como é que eu faço? Pela construção de limites, a gente tem que limite com ΔX indo para zero de ΔY por ΔX. Isso aqui a gente já viu que é a nossa derivada. No caso, eu estou chamando de y a minha g de x, então
derivada de g de x, e isso aqui corresponde ao limite com Δx indo para zero, nesse caso agora da minha g de x mais Δx, menos a minha g de x. Tudo isso dividido por Δx. Só que quem que é a minha g de x nesse caso, pessoal? Cosseno. Então, onde tiver isso aqui, eu vou substituir por cosseno. E aí, lembrando que é o seguinte, que onde tiver x aqui, eu tenho que colocar o x mais Δx. Então, se eu colocar no lugar do x, o x mais Δx, vou ter cosseno de x mais Δx também. Então, a gente acaba tendo que g' de x acaba sendo limite com Δx indo para zero da minha g. Quem que é a minha g? Cosseno. Então, cosseno de alguma coisa. De quê? De x mais Δx. Menos g de x, cosseno de x. Tudo isso aqui dividido por Δx. Beleza. Agora isso aqui é um caso de cosseno da soma de arcos. Como isso aqui é um ângulo e está somando com outro ângulo, e essa somatória está dentro de um cosseno, como é que fica isso aqui para quebrar essa expressão? Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que fazer limite com Δx indo para zero de cosseno de x vezes cosseno de novo de Δx. Aqui é mais, e a função trigonométrica é cosseno, então aqui agora fica menos. E aí, se aqui eu escrevi tudo com cosseno, agora eu vou escrever tudo aqui com seno. Então fica seno de x vezes seno, tá? Aqui é seno de Δx, menos cosseno de x, toda essa expressão sendo dividida pelo Δx. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar um raciocínio similar ao que a gente fez na regra anterior. Vou pegar esse cosseno que está aqui sozinho, aqui no numerador da minha fração, e jogar para perto de quem tem cosseno. E aí esse aqui que não tem eu deixo isolado. Então fico aqui com a derivada da minha g em x como sendo limite de Δx tendendo a zero. A gente fica com cosseno de x vezes cosseno de Δx. Tudo isso aqui menos cosseno de x. E aí o que eu já vou fazer? Já que eu troquei de posição esses numeradores, essa parte que vai ficar isolada, eu já vou separar dessa fração original. E eu vou ter uma soma entre as frações. No caso, como aqui é menos, então vai ficar uma diferença. E por que eu posso fazer isso? Primeiro que isso aqui é um limite da divisão. Limite da divisão é a divisão dos limites. Tá. Outro critério, que vai ficar mais fácil, é que se eu pensar isso aqui como uma soma de frações, então eu acabo tendo o limite da soma como sendo, e a gente sabe que isso dá soma dos limites. Então já vou ter aqui a primeira parte, uma primeira parcela, uma primeira fraçãozinha, com denominador em comum Δx, e agora aqui menos o limite, né? Porque número negativo também tem como somar, né? Então ficaria algo dessa natureza. E aí fica o limite, então, de seno de x vezes seno de Δx, tudo isso aqui sobre Δx. E aí, mais uma vez, o que a gente pode fazer?
eu tenho esse fator aqui em comum, cosseno x, posso colocá-lo em evidência e ainda deixar do lado de fora da minha expressão de limites, porque cosseno x em relação a delta x é uma constante, porque não tem delta x aqui com ele, só tem x, então posso deixar do lado de fora. Aqui é a mesma coisa, isso aqui já é um produto. E esse seno de x aqui não tem delta x nenhum, e a minha referência para o limite é delta x, então esse cara aqui é uma constante multiplicativa, então eu posso colocar ele aqui do lado de fora, multiplicando o restante da minha operação de limites. Então eu fico com g' de x como sendo cosseno de x vezes o limite com delta x indo para zero do que sobrou, no caso, cosseno de delta x menos 1, tudo isso sobre delta x menos esse seno de x, vou colocar aqui para fora, então seno de x vezes limite com delta x indo para zero do seno de delta x, tudo isso sobre delta x. Esse limite a gente já conversou no vídeo anterior, já conversamos sobre ele também na aula passada e sabemos que esse limite dá 1. 1 vezes menos seno. Esse cara a gente também já fez anteriormente. A gente até tinha trocado de sinal para poder só deslocar esse cara de lugar. E a continha que tinha dado era 0. Então esse cara aqui também é 0. 0 vezes cosseno de x, 0. Portanto, a derivada da minha função g, e a minha função g é do cosseno, então o que eu estou querendo calcular? A derivada do cosseno de x está dando exatamente o menos seno de x. Então tá aqui a nossa terceira regrinha de derivação. Todas as vezes que a sua função for do tipo cosseno de x e você quer derivar, então a derivada dele é menos seno de x. Beleza? Eu devo fazer só mais duas regrinhas aqui, pessoal, só para vocês irem pegando o gosto dessa ideia de derivação. E depois eu devo passar algumas orientações aqui acerca de outros processos de derivação, que é o que a gente acaba utilizando no dia a dia para funções mais, vamos dizer assim, mais incrementadas, em vez de ter que toda hora ficar utilizando esse processo de limite aqui, tá? E aí tornar o processo de cálculo de derivada realmente mais prazível, mais tranquilo, mais fácil. E aí onde de fato vão entrar algumas propriedades que normalmente os livros chamam de regras de derivação, porém tecnicamente regras de derivação elas são construídas. E aí a partir do raciocínio generalizado que eu vou mostrar no logo mais, depois de mais dois cálculos parecidos com esse daqui, aí vocês vão ver o quanto que as coisas vão encaixando melhor em termos desse processo. E aí logo em seguida a gente comenta sobre diferenciação. Então a gente acabou de provar que a derivada do cosseno é menos seno. Agora a gente vai para só mais duas regrinhas aqui de derivação pelo esse mesmo processo. Uma delas é a tal da constante, que inclusive dava para ser verificado já aqui nessa regrinha 1, já que ela é válida para qualquer n real. Então o zero é um número real, então se eu coloco aqui no lugar do n o zero, a derivada de x elevado a zero, no caso 1, né? Já daria zero em si na derivada, mas esse processo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele funciona para qualquer constante, não só a unidade. Então imagine que é o seguinte, o que a gente quer provar aqui agora, que dada uma função y de x, sendo uma constante com c pertencente aos reais. E aí eu quero verificar
quanto que é a derivada desse I de x. Então, o que a gente faz? A gente utiliza de novo aquela regra de derivação. Limite com ΔX indo para zero da variação em y pela variação em x. Esse aqui é o que a gente entenderia por I' de x. E isso aqui basicamente vai ser o limite com ΔX indo para zero do meu I em x mais ΔX menos o ix. E tudo isso aqui dividido por ΔX. Mas percebam que é o seguinte, que o meu I de x ele é constante. Então não importa quem que vai estar aqui no argumento, a resposta é sempre a mesma. Tanto que se eu colocar aqui no lugar do x o x mais ΔX, quem que vai ser a minha resposta? Essa constante. Então, nesse contexto aqui, fica que jeito? Fica limite com ΔX indo para zero de I de x mais ΔX, que a gente já acabou de ver que é a nossa constante c, menos a minha I de x, que vale quanto? C também. Tudo isso aqui dividido por ΔX. C menos ele próprio, isso aqui é zero. E aí falar que, né, essa diferença aqui dá zero. Zero dividido por ΔX, zero. Limite de zero com ΔX indo para zero, zero. Portanto, a derivada de uma constante, né, é sempre zero. Qualquer que seja esse C uma constante real. Não só a unidade, mas o 2, o 3, se eu derivar cada um deles, 1 milhão, se eu derivar cada um deles de forma isolada, isso dá sempre zero. Por que eu estou falando isso? Porque basicamente existem dois tipos de constantes. As constantes em forma de parcela, que é o que a gente encontrou aqui, elas estão isoladas, são constantes em forma de parcela, então a derivada é zero. Agora, se fosse constantes em forma de fator, ou seja, está acompanhando um termo meu, então ela vai só simplesmente acompanhar a derivada, tá? Agora, a quinta regra de derivação, que essa aqui já é um pouco mais requintada, e ela utiliza também uma dos limites fundamentais. Por exemplo, eu chamo uma função j de x como sendo uma função exponencial qualquer. Então, o número a elevado a x, por exemplo, com a pertencente aos reais e que seja tanto diferente de zero quanto diferente dos elementos 1 e menos 1, se eu não estou enganado. Que são esses três números que, se a gente colocar aqui no lugar do A, vai dar um certo problema em termos de interpretações e tudo mais. Vamos ver por que isso acontece. Mas essas são as condições de resistência. E aí, imagina que eu tenho esse tipo de estrutura, tal que eu queira calcular a derivada dessa minha função j. Ou seja, eu estou querendo determinar quem que vai ser a derivada da minha potência a elevado a x. Quem que vai ser esse cara? Como a gente inicialmente não conhece, tem que recorrer a limites. Então, já vou fazer um pouco direto aqui, que a j' de x vai ter que ser limite com ΔX indo para zero da minha j
de x mais ΔX menos a estrutura da minha j de x. Tudo isso dividido por ΔX. E aí, o que a gente faz? Compara. Primeiro, que a minha j de x tem essa estrutura aqui. Se no lugar do x eu colocasse x mais ΔX, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma, deixa eu só passar o limite aqui para não esquecer. Então, no lugar do x, eu vou colocar esse x mais ΔX. Só que o meu x, nessa estrutura de função, está aqui. Então, no lugar dele, eu vou ter que colocar isso aqui. Então, eu vou ficar com a, que isso não tem como mexer, mas aqui no lugar do x fica x mais ΔX. Menos da fórmula, a minha j de x, que é isso aqui. Então, menos o a elevado a x. Tudo isso dividido por ΔX. Aí, isso aqui agora virou uma questão de regra de potenciação, onde eu tenho uma soma no expoente. Antes dele ter sido soma, ele antes era um produto entre potências de mesma base. Então, eu vou desmembrar isso aqui. Vou ficar com j' de x. Para quem não recordou o que eu estou falando, é o seguinte. Toma aqui uma observação. Você tinha um número a elevado a m vezes um a elevado a n. Ou seja, um produto entre potências de mesma base. O que a gente fazia? Conserva a base e soma os expoentes. Nesse contexto aqui é isso que a gente faz, nesse da observação. Só que o que acontece? No cálculo aqui, eu já estou com uma estrutura dessa. Então, eu tenho que fazer a volta. E é isso que eu estou fazendo. Vou fazer a volta. Então, vou ficar com j' de x como sendo limite com ΔX indo para zero de a elevado a x vezes a elevado a ΔX, tudo isso menos o a elevado a x, e tudo isso dividido por ΔX. Agora, o que eu tenho aqui? Tem um fator em comum. Posso fazer o quê? Colocá-lo em evidência. E é isso que eu vou fazer. E ainda mais que o seguinte, que esse a elevado a x aqui, ele é constante em relação a ΔX. Então, mais um motivo para ele deixar aqui do lado de fora, acompanhando o meu processo de limite. Então, isso aqui vai ficar a elevado a x vezes limite com ΔX indo para zero de a elevado a ΔX menos 1, que é o que sobrou, né? Tudo isso aqui dividido por ΔX. E aí, uma coisa que vocês ainda não viram, mas pode acabar procurando e percebendo, que esse cara aqui é também um limite fundamental. Ele não é tão usual quanto os que eu trouxe na aula passada, mas ele é sim um limite fundamental. E de qual valor que é esse cara, né? Quando o meu ΔX se aproxima de zero, como é o caso. Usando as demonstrações adequadas, esse limite fundamental aqui, ele converge, ou seja, ele resulta em ln de A. Ou seja, quem que vai ser a derivada da minha J? A derivada da minha J aqui, que é o A elevado a x e tudo isso aqui sendo derivado, vai ser o meu próprio A elevado a x vezes o logaritmo natural da base da minha exponencial. E tanto é verdade que se no lugar do A eu colocar o número de Euler, né? Então já vou deixar até como sexta regra aqui, como sendo a função k de x. Fazendo aqui e elevado a x, eu poderia repetir esse processo e eu encontraria
que a derivada dessa função k, que corresponde a essa minha função e elevado a x, derivado, ó, perceba, hein? A estrutura de derivação e elevado a x, aqui a elevado a x, derivado. O que eu teria que colocar, já que isso aqui também é uma exponencial? Então, teria que colocar a minha estrutura de exponencial, então eu coloco aqui, vezes ln da base da minha potência. Quem que é a base da minha potência? Esse cara. Só que logaritmo natural de número de Euler dá 1. Porque a base do logaritmo aqui, escrever logaritmo natural é a mesma coisa que eu escrever log de e na base e. E isso aqui, como a gente sabe que é diferente de 1 e também é diferente de 0, então isso aqui dá 1. E aí, portanto, o meu e elevado a x, quando for derivado, ele sempre resulta em e elevado a x. Mas por conta dessa regrinha aqui, tá? As outras demais, elas vão se compondo a partir dessas, de alguma forma. E aí, para ficar algo mais fácil de encontrar as outras derivadas, eu vou colocar aqui agora algumas regrinhas, né, mostrando para vocês algumas regrinhas embasadas nessas composições de funções, para ir facilitando todo o processo de cálculo. Mas antes disso, uma coisa que a gente tem que ir percebendo é que todas essas regras que surgiram aqui foram eu fazendo, vamos dizer assim, de forma isolada, né? Um monômio, uma parte em seno, uma parte em cosseno, uma constante, uma exponencial isolada, o próprio e elevado a x aqui isolado. Só que normalmente as outras funções com que a gente trabalha nas linhas de pesquisa de exatas, as funções não costumam ficar assim, separadas. Elas costumam ficar mais juntas, por alguma operação que seja por soma, divisão, multiplicação, radiciação, seja da forma como for. Eu vou começar a colocar aqui algumas operações que são válidas e por isso são tidas também como regras de derivação. Uma delas é fruto daquelas propriedades de limites. O que eu estou querendo dizer com isso? Conhecidas uma f de x e uma g de x, então são válidas essas seguintes operações. Se eu quiser derivar esta soma aqui, qual que vai ser a resposta? Vai ser a soma das derivadas. Então, vai ser f' de x mais g' de x. Uma outra coisa que acontece, né? Se vale para o mais, também vale para o menos. Então, eu já posso deixar aqui essa ideia aqui. Uma outra que é bastante comum de a gente encontrar em termos de relacionamento entre funções, multiplicação. Então, conhecidas essas f e g, se eu fizer o produto da f de x vezes a g de x, quem que vai ser a derivada desse cara? A gente calcula como sendo a derivada da primeira função vezes a segunda sem derivar, mais a primeira função sem derivar vezes a segunda função sendo derivada. E aí, o que mais que também faz parte? Aí aqui agora, para essas outras demais, eu já tenho que ir fazendo com algumas restrições. Eu também vou trazer só algumas operações básicas aqui, não vou ficar estendendo muito. Por exemplo, essa aqui, ó, você tendo uma f de x sendo dividida por uma função g de x, se eu quero saber essa derivada, como é que a gente computa isso aqui? É algo parecido com o daqui de cima, só que vai ficar da seguinte forma.
derivada da primeira vezes a segunda função sem derivar. Aqui era mais no produto, agora como aqui é uma divisão, que fica menos a primeira função sem derivar vezes a derivada da segunda função. E tudo isso sendo dividido pela minha função g elevada ao quadrado. Essa é a regra de derivação da divisão. Só subir um pouco a folha para vocês acompanharem o raciocínio. Só que percebam que essa minha g não pode ser qualquer função. Ela tem que ser uma função que não seja nula. Ou seja, a minha g de x aqui tem que ser diferente de zero, tá? Pode ser uma constante, desde que não seja próprio zero, senão vai dar problema aqui. Tem uma regra de derivação que ela herda dessa daqui, dessa primeira. E a gente vai percebendo isso ao longo dos outros exercícios e até mesmo no tópico de revisão, caso essa função apareça lá. Se não, no semestre que vem eu também mostro para vocês como é que se calcular, como é que faz para se calcular outras derivadas de outros tipos de funções. As principais regras estão aqui, são essas as mais utilizadas. E agora eu vou começar a fazer uma preparação para essa revisão para a prova de semana que vem, tá? E dessa vez, finalmente, a gente já está caminhando para essa nossa revisão e preparação para a prova da semana que vem. Mas antes disso, para finalizar esses assuntos de derivada, já vamos aqui abordar uma regra generalizada de derivação, que aí essa regra serve para todas as outras demais propriedades de derivação, não só as que a gente já estudou anteriormente, ainda neste vídeo, mas também com relação às próximas funções que porventura possam aparecer. Porque o que acontece, pessoal? Existe na matemática, principalmente nessa parte de análise, N tipos de funções que, se você for olhar muito afinco, ela é basicamente uma espécie de mistura de uma operação entre funções, vamos dizer assim, funções de um tipo que se mistura com funções de outro tipo, e essa mistura é o que a gente chama de composição. E aí, por isso, regra de derivação da cadeia, ou regra da cadeia de derivação. Porque aí, seja qual for a estrutura dessa minha função misturada, quando eu aplicar essa regra da cadeia de derivação, fica algo bem mais tranquilo de calcular essa derivada. Vamos lá, então, como é que funciona a demonstração dessa regra da cadeia de derivação? Primeira coisa, né? Antes dessa nossa demonstração, o que é que ela nos diz? Que dadas pelo menos duas funções, fx, f de x e uma g de x, por exemplo. Então, dadas essas duas funções, com x uma variável real, suponha que exista, né? Então, tal que, né? Então sejam essas funções f de x, g de x e x pertencentes aos reais, tal que exista uma composição entre elas, ou seja, fog, que a gente chama de fog normalmente, de x. Isso aqui lê-se é o seguinte: f composta com a g de x. Isso aqui nos implica, então, a derivada dessa nossa composição em x, ela nos remete à derivada da função externa vezes a derivada da função interna.
é esse o enunciado da regra da cadeia de derivação. E aí agora eu vou demonstrar para vocês por que esse tipo de ideia aqui ela é funcional. Então vamos aqui, demonstração. E aí, uma coisa que a gente já viu no vídeo anterior, que qualquer regra de derivação a gente precisa de no mínimo uma estrutura de uma função. Aqui nesse passo não seria diferente. Então, seja uma f em t, onde essa f de t ela é definida, né, a lei de formação dela é definida por uma f minha daqui, só que uma f de t menos essa composição f de g de x. E isso aqui eu estou admitindo que está sendo dividido por t menos g de x. Então, vamos assumir essa função, né, que é a fzão de t estruturada dessa forma. E olha só o que acontece quando a gente começa a manipular essa função da forma como ela está escrita. Lembrando que t aqui também é uma variável real, tá, pessoas? Qualquer que seja, tá? Qualquer que seja t real aqui. Aí agora, o que eu vou fazer? Por essa estrutura aqui, eu vou pegar esse camarada de cá e passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com fzão de t, que multiplica t menos g de x. E isso tudo aqui está sendo igual a minha f de t menos a minha f composta com g. Lembrando que é o seguinte, esse termo aqui ou esse daqui não importam, tratam-se de um mesmo tipo de função, ou seja, f composta com a g de x e f composta com a g de x. Isso aqui são termos similares, são iguais entre si, tá? São só notações diferentes para um mesmo objeto matemático. E agora, qual que é a grande sacada aqui para poder a gente caminhar para o resultado da nossa demonstração? Eu assumi que t seja igual, no nosso primeiro momento aqui, primeiramente, não pode ser, t é igual a g, só que não é g de qualquer forma, é uma g de x mais delta x. E aí tanto x quanto delta x também são reais, tá? E aí o que acontece quando a gente fizer essa substituição em particular? Onde tiver t pessoas, a gente vai colocar isso daqui. E olha só como é que vai ficar. Eu vou ficar com uma f de g de x mais delta x, que multiplica g de x mais delta x, isso aqui menos g de x, e aqui a gente já ficaria com a f de g de x mais delta x, menos a minha f de g de x. Percebam que só por essa estrutura que eu reescrevi, no lugar do t, colocando x mais delta x, o que só está faltando aqui? Está faltando dois pontos. Uma divisão clássica, parecida com essa daqui de cima. E aí, uma vez efetuada essa divisão clássica, eu colocar limite.
com Δx indo para zero, porque aí a gente recorre à definição de derivada. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer, tá, pessoas? Aqui ainda cabe uma observação para fazer jus a essa situação aqui que nós estamos apresentando a partir dessa função aqui. Imagine o seguinte, pessoas, por um momento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar essa primeira equação aqui. Agora vamos aqui. Observe que vou retomar aqui essa função, a estrutura dela. E aí eu quero que vocês percebam, notem o seguinte, que já que nessa minha fração aqui eu tenho, entre aspas, bem aspas, a minha variável principal como sendo g de x, né, bem aspas, e eu encarando essa divisão aqui, quando eu fizer o limite com o meu t indo para g de x, isso aqui é o quê? É a estrutura de uma derivada. Então, olha só, quando eu fizer o limite da minha fzão de t com t indo, né, tendendo para g de x, esse cara aqui é o limite com t indo para g de x da minha f em t menos a minha f de g de x e tudo isso aqui sobre t menos g de x. Ou seja, isso aqui é uma derivada, só que escrita de uma forma diferente. Onde a gente tinha escrito com Δx indo para zero, aí é como se eu tivesse uma espécie de x indo para x1, por exemplo. E aí eu teria aqui f de x menos f de x1, alguma coisa do tipo. E aqui embaixo x menos x1. Então, assim, isso aqui é só um rearranjo do que a gente conhece por derivada. Então, isso aqui, se eu chamar isso aqui de... posso até falar assim, né? Quem que eu vou estar derivando aqui em termos da minha variável? A minha f. Então, aqui vai ser a f' de g de x. Porque aqui nessa fração, quem que estaria se comportando como uma variável? A g de x. E essa estrutura é de derivada, derivada da minha função, nessa parte é da minha função externa. Então, o limite da minha f de t contendo para g de x é esse cara aqui. E isso fica legal, fica bacana, porque reparem que esse cara tem como ainda ser reescrito, esse daqui, ó. Porque na própria fzão de t, né, que a gente veio trabalhando desde lá de cima, na hora que eu só colocar aqui no lugar do t o g de x, eu já descubro que a composição da minha f grande com g de x é a derivada da minha função composta, né, só que a derivada da função externa, que está composta com a g. E aí eu faço uma manipulação esperta para poder enxergar a outra estrutura dessa minha fzão de t aqui. Ou seja, o que eu posso fazer nesse momento aqui para configurar algo próximo ao que a gente já encontrou aqui na equação 1? Resumindo, eu estou fazendo esse processo para poder, no lugar dessa fzão aqui, aparecer alguma coisa que converse com a derivada. E aí ajuda na finalização da nossa conclusão de uma forma mais imediata, mais rápida. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse limite aqui. Uma vez aplicado esse limite, eu vou separar, colocar esse cara aqui multiplicando nos dois lados e deixar essa ideia de limite um pouco de lado.
Então vai ficar assim, substituindo aqui, né? T em G, então eu vou ficar com F em G de X. Ou então, não pode ser, vamos manter isso aqui. Esse cara aqui, F em G de X, é justamente a derivada em G de X. Aí agora eu quero que vocês percebam o seguinte, que se eu trocar x por x mais delta x, né, a gente acaba encontrando que f de g de x mais delta x, isso aqui é exatamente a derivada da minha função externa lá naquela composta em g, só que de x mais delta x. E aí eu tenho esse cara, e aí eu agora já mudei a configuração dele, então eu vou chamar isso aqui de equação 2. E vou fazer o seguinte, substituindo a equação 2 na equação 1, então agora eu vou só subir um pouco a folha, pra gente continuar o cálculo. Então como é que vai ficar isso aqui? Minha equação está aqui em cima, minha equação 1, e essa é a minha equação 2. Vou pegar essa constatação e jogar aqui dentro. Então onde tiver esse Fzão, eu vou colocar a derivada lá no lugar. Então vai ficar derivada da função externa da g de x mais delta x. Isso tudo aqui vezes a minha g de x mais delta x menos a minha g de x. E tudo isso aqui tem que ser exatamente a minha f de g de x mais delta x menos a minha f da g de x. E agora passo a divisão em todo mundo, ou seja, venho aqui, como isso aqui é uma multiplicação, não vai interferir muita coisa se eu passar a barrinha da divisão só aqui, porque um número que multiplica uma fração continua sendo um número que multiplica a fração, seja ele dentro ou fora. Que observação é essa que eu estou fazendo? É aquela história, né? Vamos aqui mais uma observação. Tanto faz se eu fizer 2 vezes meio ou se eu fizer 2 sobre 2. Isso aqui são situações iguais. Perceba que nesse primeiro momento o 2 está multiplicando a minha fração e está, entre aspas, fora. Ela só está sendo separada por essa operação de multiplicação, mas uma vez efetuada ela já está dentro da minha fração. Aqui é a mesma linha de raciocínio. Se eu passar aqui agora todo mundo dividindo por um número esperto, para eu já ir caminhando para a minha derivada, isso aqui não vai continuar acompanhando o processo. É só isso que eu estou querendo dizer. Então, vou colocar aqui aquela divisão esperta. Quem que é essa divisão esperta? O ΔX. E aqui não tem jeito, eu tenho que englobar todo mundo, porque aqui é uma diferença, não é uma multiplicação. Eu tenho que dividir todo mundo. Então, ΔX aqui embaixo. E agora o que falta? Aplicar limite. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer aqui limite com ΔX indo para zero, da f' de g de x mais ΔX
Como eu estou aplicando limite na minha fração como um todo aqui, e isso aqui a gente já sabe que é um produto, o limite do produto a gente já sabe também que é o produto dos limites. Então aqui já foi o limite 1, agora vai o outro limite aqui. Limite com ΔX indo para 0 da nossa clássica divisão, só que agora em G. Então G de x mais ΔX menos G de x. Isso tudo sobre ΔX. Isso tudo aqui tem que ser o limite com ΔX indo para 0 da f de G de x mais ΔX menos a f em G de x. Isso tudo aqui dividido por ΔX. Tentar subir mais um pouquinho a nossa folha. E agora aqui é o seguinte, né? Onde tiver ΔX, a gente aplica. Derivada não deixa de ser uma função. Então, o limite dessa minha função, em particular, eu posso adentrar com ele lá dentro da estrutura da minha f, né? No caso da minha derivada aqui. Então, ficaria que jeito aqui? A resolução desse limite. Simplesmente, ficaria sendo a derivada em g de x, né, a derivada da minha função externa em termos de x, vezes limite desse cara aqui, que a gente também sabe que isso aqui é uma estrutura de derivada, só que agora derivada de quem? Da g. Então, isso aqui, g' de x. E esse cara aqui é quem? É a definição. Esse cara aqui é a definição da derivada da nossa função composta em x, ou seja, a minha f composta com a g em x, e essa aqui é a derivada, essa aqui é a derivada. E aí, finalmente, provamos que isso aqui é a derivada da nossa função composta. Ou seja, agora estamos autorizados a utilizar essa regra aqui sempre que for necessário para algum outro tipo de função que a gente eventualmente não conheça, mas de alguma forma, pelo próprio enunciado do exercício, temos acesso à estrutura dessa nossa função, que pela sua essência, pela sua estrutura, já é uma função composta. E aí, uma vez eu querendo calcular a derivada dela, posso fazer isso aqui, derivo a função externa e multiplico pelas funções, pela derivada das funções internas. Beleza? Agora, no próximo tópico, vamos falar de diferenciais. E aí a gente já encaminha para a integral e aí a nossa revisão começa.